Jordão, situação de muita pressão para o Santos Futebol Clube. O Santos finalizou no dia de ontem a preparação para o clássico contra o Palmeiras e joga hoje no Allianz Parque contra o Palmeiras às 21h30. Como foi a preparação do Peixe para esta partida decisiva, essa partida que o Santos precisa pelo menos de um pontinho para não dormir no Z4 nesta quinta, Jordão? A preparação do Santos Futebol Clube foi finalizada na última quarta-feira, Marcão. Visando esse compromisso contra o time do Palmeiras, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá à sua disposição o zagueiro Luan Pérez e também o meio-atacante Neymar Júnior. Uma decisão tomada junto ao staff do jogador é de preservar o atleta para a partida contra o Flamengo. Então, o Neymar Júnior, ele viaja, se concentra junto com a delegação santista, vai até o Rio de Janeiro e volta a estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda apenas em solo carioca. Santos Futebol Clube, que treinou nesta última quarta-feira com o mesmo esquema tático proposto por Vojvoda já na terça, visto que uma provável escalação do Peixe vem num 4-3-1-2 ou 4-4-2. Santos Futebol Clube iria a campo com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Adonis Frias e Alexis Duarte, dupla de zaga, e do lado esquerdo, o Souza. Meio de campo com João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Benjamin Roleiser, para um ataque santista formado por Álvaro Barreal e o argentino Lautaro Dias. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no Varanda Futebol Debate. Jordão, olha, a volta do Souza já era prevista, né? Nós já imaginávamos que o Souza voltaria ao time titular do Santos Futebol Clube, isso claramente acontece. Temos aí o Alexis Duarte entrando na vaga do Luan Pérez, também já era meio previsto, por mais que eu entenda que a melhor dupla de zaga do Santos para esta partida seria João Basso e Zé Ivaldo. O Adonis Frias não inspira confiança, não acho o Adonis melhor que o João Basso, não acho. O Alexis Duarte eu ainda tenho um pouco mais de cautela porque jogou pouco, mas eu tô com muito medo de ver ali o Palmeiras com o ataque que tem indo para cima do Adonis. O Adonis é um jogador muito pesado, muito lento, cintura de cimento. Tô muito preocupado com essa dupla de zaga. Até se falou em 3 zagueiros, com o Arão podendo jogar ali como líbero, como zagueiro do meio, mas isso não deve acontecer. E também me chama a atenção, Jordão, e me preocupa muito esse quadrado, que não é mágico, para mim é trágico. Schmidt, Zé Rafael, esse nem merecia essa nomenclatura, mas pelo contexto tá dentro desses 4 jogadores. Temos aí o Victor Hugo, que é muito pesado, é muito lento na minha opinião, e o sonolento Roleiser. Na frente o Álvaro Barreal e o Lautaro Dias. Eu esperava mais do Vojvoda, principalmente por tudo aquilo que o Santos não conseguiu fazer na última partida contra o Fortaleza em casa. Esperava que ele pudesse fazer mudanças mais radicais, como por exemplo a entrada do jogador Robinho Júnior pelo lado direito, ou até mesmo o Cabadeiro, para dar um pouco mais de intensidade e velocidade, e também que ele mudasse esse meio campo, quem sabe com a entrada do Bom Tempo, com a entrada do Ilharão. Eu acho que faltou um pouco de ousadia, vamos ver. Claro, se vai se confirmar essa escalação 1 hora antes da partida, mas se realmente for esse time, me decepciona o Juan Pablo Vojvoda, viu, Jordão? Me decepciona demais, Marcão, até porque quando a gente olha para o Palmeiras, nós temos exemplos de jogos em que outras equipes conseguiram ser superiores à equipe alviverde em outros contextos, onde elas foram velozes e objetivas. Ou seja, quando o Palmeiras toma 3-0 da LDU, a LDU colocou velocidade e quando chegava ao ataque tentava uma conclusão rápida a gol. Quando o Flamengo, é claro que tem um time melhor que o Santos, mas quando o Flamengo derrota o Palmeiras, é no mesmo contexto. O time chega rapidamente ao campo de ataque, surpreende o Palmeiras e consegue anotar 3 tentos naquela ocasião. A mesma coisa aconteceu no empate entre Cruzeiro e Palmeiras, 0-0 ainda no estádio do Allianz Parque, onde o Cruzeiro tentou ser objetivo no jogo. E quando o Santos entra com esse provável time, um meio de campo com Victor Hugo, o Zé Rafael, o João Schmidt e o Benjamin Roleiser, certamente o Santos não tem um grau de objetividade superior como a das equipes que eu acabei de mencionar. O Santos certamente teria um jogo mais cadenciado, uma condução de bola do Victor Hugo, que ele, além do mais, é um jogador que predominantemente usa a sua perna esquerda, o Benjamin Roleiser, que não é um atleta rápido para fazer as transições, e o Zé Rafael, que muitas vezes ele fica sobrecarregado, ele tem que marcar e armar o time. Então, para concluir essa
fala, no meu ponto de vista, o Vojvoda, ele se equivocou. Caso o Santos entre nesse mesmo esquema tático, claro que é apenas uma previsão pré-jogo, porém, eu entraria com pelo menos Gabriel Bontempo, seja no lugar do Benjamin Roleiser ou seja na vaga do Vitor Hugo. Ô, produção, aí sim. Obrigado, Dadá. Obrigado, Juninho. Voando a produção do canal Varanda Futebol Debate. Tá aí, portanto, as informações do Santos. Neymar tá fora da partida. O Peixe deve ter Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e também do lado esquerdo o Souza. No meio-campo, Schmidt, Zé Rafael, o Vitor Hugo e também o Roleiser. Na frente, Álvaro Barreal e o Lautaro Dias. É esse o provável Santos para a partida contra o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Meu amigo Thiago Bigodinho Jordão e o Palmeiras. Jordão, se o Santos entrou no Z4, o Palmeiras nesse momento briga pelo título. O Palmeiras briga pelo título mais do que nunca. E há muito tempo o Palmeiras está no topo, Jordão. Como vem esse Palmeiras treinado pelo ótimo Abel Ferreira? O Palmeiras vem completo, Marcão. A equipe do Palmeiras hoje não contará apenas com 3 atletas que já são desfalques recorrentes na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. Hoje ele não contará com a presença do Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e também do atacante Paulinho. Todos eles não enfrentam o Santos nesta quinta-feira. Além do mais, o técnico Abel Ferreira corre o risco de perder Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Andreas Pereira e Facundo Torres para a próxima partida da equipe alviverde. Já com relação à escalação, um provável Palmeiras vem num 4-4-2, tática padrão do técnico Abel Ferreira. Começando com Carlos Miguel no gol, Kelvin pela lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo, dupla de zaga, com Piquerez do lado esquerdo. Um meio de campo com Emiliano Martinez, Andreas Pereira, Maurício e também Felipe Anderson, ex-menino da Vila, para um ataque com a dupla Flaco Roque. Flaco Lopes do lado direito e Vitor Roque jogando do lado esquerdo. Tá aí, Jordão. É um baita de um time, né? O time do Palmeiras. Acho que não resta dúvida nenhuma sobre isso. Daqui a pouquinho nós teremos um mano a mano. Vamos poder... E claro, nós vamos fazer o mano a mano. O Varanda não é porque o Palmeiras é muito superior ao Santos que nós não faríamos o mano a mano. A gente precisa fazer. Fizemos em todos os jogos. E claro que é compromisso do Varanda Futebol Debate analisar o futebol independente de quem seja o adversário. Mas é nítido, né, Jordão? A superioridade do Palmeiras para o jogo desta quinta-feira. É nítido a superioridade do Palmeiras praticamente em todas as posições. Individualmente é um Palmeiras melhor que o Santos, coletivamente é um Palmeiras melhor que o Santos e emocionalmente também. Palmeiras vem de uma virada épica contra a LDU na Libertadores, brigando também pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Santos que entrou no Z4, ou seja, o estádio vai estar lotado, tem grama sintética que o Palmeiras conhece muito, né, desse terreno. É uma situação de adversidade muito grande para o Santos nesta quinta-feira. Completa para o Peixe, Marcão. E além do mais, o Palmeiras vendeu de forma antecipada 33 mil ingressos. Teremos casa cheia para esse Clássico da Saudade nesta quinta-feira às 21h30, Marcão. E é como você bem mesmo disse, o Palmeiras não é melhor que o Santos apenas na questão individual. Coletivamente é um time muito superior ao Santos Futebol Clube, visto que o Palmeiras ele tem várias armas durante o jogo. O Santos muitas vezes no Campeonato Brasileiro se prendia ali, talvez em alguma jogada individual ou em algum lance de oportunismo de algum dos seus jogadores. Já o Palmeiras é um time que tem a bola aérea muito forte, seja com o Murilo, seja com também o Gustavo Gomes, além do Bruno Fux, que estará muito provavelmente no banco de reservas. O Palmeiras também é um time rápido nas transições, principalmente com o Maurício. Maurício e Andreas Pereira deram liga nesse meio de campo do técnico Abel Ferreira e hoje o Maurício tem 7 assistências favoráveis à equipe alviverde. E além do mais, o principal destaque da equipe, Flaco Lopes e Vitor Roque. Juntos, eles contribuíram em cerca de 70% dos últimos gols anotados pela equipe do Palmeiras, Marcão. Então é um Santos que entra ali com um estilo de jogo claro, onde o Peixe certamente tentará um contra-ataque contra um Palmeiras que tem várias artimanhas que podem resultar em gol nesse Clássico da Saudade.
Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ó, vamos aos relacionados do Santos Futebol Clube para a partida desta noite no estádio do Allianz Parque. Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes. Laterais: Igor Vinícius, Souza, Mike Escobar. Tá aí, portanto, a volta do Mike entre os relacionados. Zagueiros: Adonis Frias, Zé Ivaldo e Alexis Duarte, hein? João Basso fora dos relacionados. João Basso Bigodinho parece que não caiu nas graças de Juan Pablo Vojvoda. Meias: Vitor Hugo, Arão, Zé Rafael, Tassiano tá de volta, Tomás Rincon, Roleiser, Bom Tempo e João Schmidt. Os atacantes: Cabadeiro, Lautaro Dias, Guilherme, Tiquinho Soares, Barreal e Robinho Júnior. Então, portanto, alguns pontos importantes. Mike, relacionado, retorna após ter dores no joelho, luxação no joelho. E o João Basso nem no banco, Jordão. E o Neymar confirmado fora realmente da partida. Pois é, João Basso nem no banco de reservas, Marcão. É uma situação que chama a atenção porque o João Basso ele ainda não ganhou minutagem com o técnico Juan Pablo Vojvoda. O Zé Ivaldo, que por exemplo tem situações contratuais a serem resolvidas caso ele atinja uma meta de jogos com o Santos Futebol Clube, ele está sendo muito mais relacionado do que o atleta João Basso. Interessante também esse retorno do lateral direito Mike, lembrando que no último jogo quem foi relacionado foi o JP Sherman, porém neste final de semana o JP Sherman servirá a equipe sub-20 do Santos, que faz uma final do Campeonato Paulista da categoria contra o time do São Paulo, Marcão. E essa ausência, melhor dizendo, do Neymar Júnior é aquilo que já prevíamos, principalmente considerando o desejo do staff do jogador e aquilo que até nós temos recebido de spoiler por algumas falas do Marcelo Teixeira. Porque quando ele diz que o projeto do Neymar é Copa do Mundo, certamente corre o risco do Neymar comprometer esse seu planejamento de carreira a disputar a Copa de 2026, caso ele se lesione novamente, principalmente considerando uma grama sintética, Marcão. Então, são ausências que acredito eu, além, claro, do jogador Luan Pérez, que farão falta. Tá aí o Thiago Jordão. Arbitragem, Thiago Jordão, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem, quem comanda o espetáculo no Allianz Parque. Marcão, nós teremos uma arbitragem paulista para esse clássico da saudade. Árbitro do jogo é o Rafael Klaus, ele que terá como assistente número 1 o Danilo Ricardo Simon, o assistente número 2 será o Alex Ang Ribeiro e na cabine do VAR, Wagner Hillway de Santa Catarina, aquele mesmo do jogo contra o Atlético Mineiro. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, pra você ligado, pra você deixando o like, olha. Meu amigo varandeiro, o Santos está no Z4, hein? Depois de 14 rodadas, o Santos volta ao Z4. Desde a 18ª rodada, é isso, Jordão? Exatamente. O Santos estava fora? Isso aí. Que coisa, hein, meus amigos varandeiros? Depois de 14 rodadas, o Santos volta a estar entre os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro. E o Marcelo Pirillo pede união. Ele quer união, Marcelo Teixeira. Que coisa. Uma pena, né, Marcelo? Que nós não fomos competentes, né, ao longo desses 22 meses de gestão. E o Santos, mais uma vez, se coloca numa situação de risco. Jordão, olha, eu ouso dizer que a situação de hoje ela é muito mais difícil do que a situação que nós tínhamos em 2023. Concordo. Porque o Santos não entrega o que aquele time de 2023 entregava esportivamente. Começa por aí. Aquele time de 2023 era melhor do que esse time, jogava mais do que esse time do Santos. E mais do que isso, Jordão, a sequência do Santos, os jogos que faltam para o Santos são jogos bem mais difíceis do que nós tínhamos naquele mesmo momento do ano do rebaixamento. Então, é muito difícil. E mais, né? Você está percebendo o Vitória em casa que ganha. O Vitória é um time fraco, mas em casa ele vence. O Fortaleza é um time que está crescendo nas mãos do treinador Palermo. E você tem o Juventude, que também venceu ontem, jogando fora de casa o Sport, o Juventude de Carpini. Então, que situação, hein? Delicada, Marcão. E você falou bem, o Santos naquele Campeonato Brasileiro ali nas últimas rodadas
enfrentava um Botafogo que estava muito abalado emocionalmente, tanto que o Santos até consegue um empate no final da partida com um gol de Salvador do Messias. O Santos também enfrentou um Fluminense que já não queria nada com nada no Campeonato Brasileiro, o Fluminense que já era campeão da Copa Libertadores e que se preparava para o Mundial de Clubes, e o Santos, para piorar, ainda enfrentou um Fortaleza que não tinha ambição nenhuma na competição. Era um Fortaleza que estava ali apenas para cumprir tabela, e o Santos, jogando na Vila Belmiro, pipocou naquela oportunidade. Assim como em 2025. Neste ano, nós vimos o Santos pipocar contra o Grêmio. O Santos pipocou jogando contra a equipe do Vitória, não conseguiu um bom resultado diante da equipe do Fortaleza, e a situação é essa. A nossa sequência naquela ocasião, de 3 jogos, eram 3 partidas em que o Santos tinha a possibilidade de ganhar, considerando as ambições de cada time no Brasileirão. Agora é diferente. Vamos enfrentar um Palmeiras que briga contra o Flamengo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar um Flamengo que também está em busca do título e inclusive é finalista da Libertadores junto ao Palmeiras. E nessa mesma sequência ainda vamos pegar novamente o Palmeiras e o Mirassol, que briga para concretizar a sua vaga na Copa Libertadores do próximo ano, Marcão. Então, essa sequência do Santos é dificílima e eu tô com você nessa. É mais difícil do que em 23 e o time também entrega menos.